Boa tarde! Tudo bem, gente? Como vai? Caramba, foi rápido, a gente estava conversando aqui ainda. Boa tarde, Dani, tudo bem? Muito boa tarde, Lucas, tudo certo? E Dani, olha, esse tempo, eu sei que daqui a pouco você fala, mas tá mudando. Tá mudando, tá feio lá fora, pelo menos aqui em São José dos Campos. E na sua cidade, como é que tá? Já a Dani conta pra vocês, mas por que não começar o programa falando com o seu coração? Porque é importante a gente cuidar dele, né? Olha, o homem mau, ele pode até planejar contra a tua vida, mas quando o teu escudo é a fé em Deus, nenhuma flecha vai te atingir. Hoje de manhã passei uma situação que eu senti muito isso, sabe? E às vezes as flechas, elas acertam o nosso coração, sim. Mas o importante é nesse momento até de dor, que a gente pode chorar num cantinho, é lembrar que Deus, mesmo assim, Ele está cuidando da gente. E nenhum mal vai prevalecer. Esse é o Toque de quarta-feira. Agora a Dani conta um pouco pra gente do que vai rolar de tão bacana no programa de hoje. Lucas, o goleiro Bruno se apresenta à polícia em Varginha e projeto de reforma trabalhista segue para votação no plenário ainda hoje. Participe você de casa com a sua pergunta pelo telefone ao vivo ou, se preferir, pelas nossas redes sociais. E se você ainda não está concorrendo aos prêmios da semana, corre para as nossas redes sociais. Você pode levar para casa esse kit da Ortovip com vários produtos para você cuidar da saúde da sua boca. E para concorrer, é só curtir e compartilhar essa foto que está no nosso Facebook. É muito fácil, viu? No nosso Instagram tem mais prêmio, um kit da Cooper com várias delícias. E ele pode ser seu. Para saber como levar para casa, é só acessar @FalandoNissoBand, que nessa foto tem o passo a passo de como participar do sorteio. E não acabou não, viu? Quem mandar uma pergunta sobre o assunto do dia hoje vai concorrer a um par de convites para ir no show do Raça Negra que tá chegando, viu? Então, manda a sua dúvida pra gente. E olha, vamos começar o nosso bate-papo? Hoje é dia de papo cabeça. Fazer uma pergunta para você que eu tentei achar resposta esta manhã e foi difícil, viu? Por isso eu quero o convidado nos ajude a entender o que é esclerose múltipla. Também é uma doença que afeta mais de 30 mil brasileiros, de acordo aí com a Associação Brasileira Esclerose Múltipla, Dani. Isso mesmo, viu? Fadiga, dores crônicas, perda de força e equilíbrio, visão turva, espasmos musculares. Você que sofre com alguns desses sintomas, já foi procurar um médico para fazer uma prevenção? Bom, quem vai explicar pra gente, fazer a gente entender, vocês de casa também que não falando nisso, tirando as dúvidas sobre essa doença, se tem cura ou não, é o nosso querido amigo neurologista Alexandre Coelho Marques, que atende na Vara Infusões, que a gente comenta com tanto carinho aqui. Doutor, seja bem-vindo, obrigado pela participação aqui, obrigado por ajudar a gente a entender um pouquinho, né, dessa doença que realmente parece que tem uma nuvem sobre ela. Mas vamos entender primeiro o que é a esclerose múltipla. Bom, primeiro, boa tarde aos telespectadores, boa tarde, Lucas. Bom, Lucas, a esclerose múltipla é uma doença neurológica crônica do sistema nervoso central. Ou seja, é uma doença que fica a cargo, aos cuidados do neurologista, né? Assim como o nome dela, esclerose múltipla, são múltiplos os sintomas, como vocês estavam falando agora no início do programa, né? Sim. Então, são diversos os sintomas que a pessoa pode manifestar, desde uma visão turva, uma visão embaçada, né? E até mesmo uma dormência num braço, numa perna, nas duas pernas, uma incontinência urinária. Então, esses sintomas da doença têm uma característica especial. Tem uma característica de começar e durar mais que 24 horas. Entendi. A isso a gente chama de surto da esclerose múltipla, né? Ataque da doença. Então, o ataque da doença, ele começa e vai perseverar ao longo de alguns dias até semanas. E depois de algum momento, aquele organismo, aquela pessoa, ela vai entrar numa fase de melhora da inflamação. Ela vai desinflamar e vai melhorando os sintomas, vai recuperando as funções. Então eu vou dar um exemplo de um sintoma que é a neurite óptica, que é um dos sintomas mais comuns que tem. Então a pessoa começa a perceber que o olho está doendo para olhar para cima, olhar para o lado, olhar para baixo, e essa dor ocular vai piorando, vai perseverando, e a partir de umas horas ou até alguns dias, ele percebe que a visão ficou um pouco turva, um pouco embaçada. Fica difícil de caracterizar o rosto de alguém, de entender
o que está escrito no jornal, numa carta. Então, essa disfunção do aparelho visual vai piorando ao longo de dias. E nas primeiras fases da doença, nos primeiros ataques, nos primeiros surtos, é muito comum que o paciente tenha uma recuperação espontânea. Recuperação espontânea desse surto. Como se curasse do nada. Como se curasse do nada. Entendi. E aí mora o problema. Porque esse paciente ele não vai procurar ajuda, ele não vai procurar um médico. E mais ou menos, o paciente com esclerose múltipla, ele tem 1 a 2 surtos por ano. E os surtos vão acontecendo ao longo dos primeiros anos, vai melhorando, ele não procura um médico. E aí vem o maior dos problemas, que é não começar o tratamento precoce. A gente vai até entender sobre o tratamento e por que é tão importante começar ele de maneira precoce mesmo. É engraçado, né, Dani? É uma doença que é traiçoeira. A gente precisa desenvolver um autoconhecimento e perceber, isso que eu estou sentindo não é normal. Eu nunca senti dessa forma. Sempre procurar ajuda de profissional, né? Uhum. Exatamente. A gente tem alguém ao vivo de São José dos Campos, parece, para fazer uma pergunta. Olá, boa tarde. Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Eu gostaria de perguntar o seguinte, na minha família eu tenho uma pessoa que tem essa doença e ele tem alteração de humor. Um dia ele está bem, outro dia ele não está. É por causa da doença e ele faz uso de um remédio que é o anti-inflamatório, aquele Dorflex, ele tem que tomar todo dia para não sentir dor. Pode isso, doutor? Um beijo, gente. Entendi. Vamos até jogar para o nosso assunto, né? A gente falou de algo físico, no caso, o probleminha no olho que a esclerose pode desenvolver. Agora, na parte psíquica, tem alguma comprovação de que a esclerose pode também atrapalhar de alguma forma? Tem sim, Lucas. Tem? Nos primeiros momentos, isso não costuma acontecer. Os sintomas são mais físicos, né? Ou então, da maneira que eu falei, uma visão borrada, uma perna dormente, ou um lado do corpo paralisado. Às vezes até simula outras doenças, como um AVC, mas a diferença é que isso vai progredindo ao longo de uns dias. Mas em relação à parte psíquica, mental, ao longo de alguns anos da doença, principalmente se não tratada bem, é muito comum que o paciente com esclerose múltipla desenvolva depressão, desenvolva transtornos do humor, ansiedade, ligados à doença. Mas é muito raro que esse sintoma seja uma manifestação inicial da doença. Entendi. Se a doença não tratada de maneira precoce, depois de 15, 30 anos mais ou menos, a pessoa começa também a ter dificuldades de memória, dificuldades cognitivas, né? Então é muito importante, novamente, o diagnóstico precoce para que essa fase não aconteça. Interessante, doutor. Estou com uma pergunta aqui também que mandaram por inbox. Aliás, um beijo especial para todo mundo de Aparecida e nossa querida amiga Carla. Ela quer entender se existe algum tipo de exame de sangue que a pessoa pode fazer para ter o diagnóstico da esclerose múltipla. A gente já pergunta também, um beijo para a Lilian, que está conversando aqui com a gente, a Fátima Mendes, a Débora Santoro, obrigado pela companhia de vocês. É bacana o pessoal participar para tirar a dúvida mesmo, que, Dani, é algo difícil de se entender. Muito difícil de entender e por isso é sempre bom estar atento, como o Lucas disse, a gente, ao nosso organismo, ao nosso corpo, que qualquer detalhe pode ser sim uma doença, viu? E logo mais a gente já volta aqui com o nosso Papo Cabeça, porque agora é hora de ficar muito bem informado com as notícias da redação, junto com o Lucas Sanseverino e o repórter Marvin Pinho. E a proposta de reforma trabalhista foi aprovada ontem à tarde por 27 votos a 10 na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Boa tarde, Marvin. Agora, qual o próximo passo? Boa tarde, Lucas. Boa tarde também para a Dani, para quem acompanha falando nisso. Agora, o projeto segue aí para votação no plenário ainda hoje. Para ser aprovada, a reforma trabalhista precisa de maioria simples, ou seja, metade mais um dos deputados. O relator, Rogério Marinho, fez novas mudanças na proposta final para atender os pedidos de alguns grupos. Os aeronautas, por exemplo, conseguiram ficar fora das regras do trabalho intermitente, que é quando a empresa contrata o funcionário para convocá-lo apenas quando há um maior volume de demandas, pagando por hora trabalhada. O relator também retirou da proposta a permissão para as empresas excluírem da cota para deficientes as funções incompatíveis com trabalhadores nessa situação. E por pressão da bancada feminina, incluiu a exigência da avaliação de um especialista para que gestantes só possam trabalhar em ambiente insalubre se isso não afetar a saúde delas ou do bebê.
Outro artigo incluído deixa claro que se a empresa demitir um funcionário, terá que esperar pelo menos 1 ano e meio antes de recontratá-lo como contrato de pessoa jurídica ou como servidor terceirizado de uma empresa prestadora de serviços. Partido da Base, o Solidariedade liberou a bancada para votar como quiser. E o PSB, que tem 2 deputados na comissão, só registrou 1 voto a favor do projeto. Mas nos cálculos dos governistas, a aprovação da reforma trabalhista no plenário nesta quarta-feira é dada como certa. Logo após a aprovação do projeto, a reunião foi suspensa por causa da sessão do dia no plenário. Os destaques que ainda podem modificar a proposta só serão apresentados durante a votação nesta quarta. Para ser aprovada, a reforma trabalhista depende de maioria simples, metade mais 1 dos deputados, com o mínimo de 257 presentes. Depois de passar pela Câmara, o projeto segue para o Senado. Eu falei que não ia comentar nada, mas eu não consigo. Sabe por quê? Porque, olha, a gente vai vendo esse bando de gente decidindo a vida de um país e em momento algum se fala de mudanças para eles mesmos, parlamentares. E aí, ninguém vai mudar nada? Vai mudar só para o trabalhador brasileiro? Não consigo entender isso. Realmente é impossível a gente ficar quieto vendo isso. E teve gente que achou que ia voltar a jogar bola, mas Marvin Pinho voltou para o xadrez. Pois é, Lucas. O goleiro Bruno aí se apresentou ainda na noite dessa terça-feira à polícia de Varginha, no interior de Minas Gerais. A decisão do Supremo Tribunal Federal revogou a liminar que mantinha aí o goleiro solto. Como ainda não há mandado de prisão expedido, Bruno assinou um termo se comprometendo a se apresentar definitivamente amanhã no Fórum da Cidade e foi liberado. Nessa terça-feira, 3 ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiram que Bruno terá que voltar a cumprir pena pelo assassinato de Elisa Samúdio. Desde fevereiro, o jogador estava em liberdade provisória após a liminar do ministro do Supremo, Marco Aurélio Melo. O ministro, inclusive, foi o único a votar nesta tarde a favor de manter Bruno solto, mas foi voto vencido. Bruno já disputou 4 partidas com a camisa do Boa Esporte, equipe do interior do estado, e a direção do clube ainda não se manifestou de forma oficial sobre a decisão do STF. O goleiro foi condenado a 22 anos de prisão pelo assassinato, sequestro e cárcere privado de Elisa Samúdio. Ele foi condenado em primeira instância. Agora, vamos ver se o Bruno vai dar aquela mesma risadinha que ele deu quando estava saindo da cadeia. A gente viu nas imagens. Será que na volta ele deu a mesma risadinha? Pior que eu vi uma foto que ele estava sorrindo, você acredita? Ele com a esposa. A pessoa não muda, viu, gente? Essa que é a verdade. Desculpa, mas é a verdade, não muda. Exatamente, né? Mas agora, vamos mudar de assunto. A gente volta a falar com o Marvin Pinho na redação. Mas agora para saber como é que estão as estradas aqui que cortam a nossa região. Olá, Marvin, novamente. O motorista que trafega agora pela Dutra, ele pega algum ponto de lentidão? Dani, na Dutra, o motorista não encontra nenhum ponto de lentidão aqui em toda a extensão da rodovia, na nossa região e também lá na chegada à capital paulista. O que o motorista deve ficar atento é com a chuva forte que começou a cair em alguns trechos agora, que deixa aí a visibilidade reduzida e a pista escorregadia. A mesma ressalva vale aí para a rodovia dos Tamoios ou Oswaldo Cruz e também a Floriano Rodrigues Pinheiro. Dani, lá na Carvalho Pinto, o motorista deve ficar atento no trecho de Jacareí. Teve um acidente hoje mais cedo ali por volta do quilômetro 78, no sentido Rio, ali, sentido Taubaté, envolvendo aí uma van e um caminhão. As vítimas já foram encaminhadas para os hospitais da região, a pista já foi liberada, mas o motorista pode encontrar aí uma lentidão na altura do quilômetro 78 devido ao reflexo desse acidente. Dani. Ok, Marvin, muito obrigada pelas informações e as temperaturas vão caindo conforme o final de semana vai chegando, né? Vamos conferir agora na previsão do tempo. Aqui em São José, pelo menos, o tempo tá feio, viu? Monteiro Lobato também chuva agora nesta quarta-feira, máxima de 23 graus. Agora, Jacareí, Taubaté e Lorena tem uma máxima aí maior, ó, 31, 32 graus, porém, é possibilidade de chuva também nessas cidades com tempo parcialmente nublado. No litoral, a temperatura tá alta, 35 graus de máxima, porém é chuva também, viu? A gente destaca agora Aparecida, em Aparecida sempre é quente, 31 graus por lá, mas olha, é chuva e também durante praticamente toda a semana, viu? Quinta, sexta e sábado, olha só, não é nem parcialmente nublado, é chuvoso mesmo, com as máximas de 27 e depois, ó, tudo caindo, 23, 22, é o frio, tá chegando mesmo aqui na região e junto com muita chuva, viu? E olha, gente, mas 3 suspeitos de participar do assalto no Paraguai são presos. E você confere daqui a pouco. Que não sai daí não, que no próximo bloco tem dicas para você que se preocupa com a saúde dos seus olhos.
E no próximo bloco, no De Olho no Olho, falaremos um pouco sobre a saúde ocular na infância.